seminarista do Senhor da Glória, graça e paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de número 2, bloco 1, da nossa disciplina Gestão Administrativa e Eclesiástica. Hoje o tema que nós vamos construir o conhecimento junto é a administração do século XXI e o ambiente das organizações. Na aula passada, nós falamos sobre introdução geral da administração e vimos a importância da teoria geral da administração, as ferramentas ou os princípios que são usados na administração eclesiástica. Claro, dentro das suas proporções. Isso no final da disciplina vocês vão dizer para mim. Podemos usar as ferramentas da administração na administração eclesiástica? Vocês que vão responder. Bom, na aula passada nós falamos sobre as escolas da administração. A escola clássica da administração, a escola das relações humanas, teoria da burocracia, teoria das estruturas, teoria comportamental e teoria dos sistemas. Também falamos sobre a escola neoclássica e a teoria contingencial. Qual o objetivo dessa aula de hoje? Identificar e analisar as principais mudanças e tendências que afetam as organizações no século XXI e discutir estratégias para adaptar-se às novas condições do ambiente organizacional. Quando eu falo ambiente organizacional, é a instituição, é a igreja, é a empresa. Claudemir, a igreja muda? Muda. As pessoas mudam? Membresia? Mudam. A estrutura da igreja muda? Muda. O que não muda é a palavra de Deus. De lá não se sai nem um tiro, nem um ponto, nem uma vírgula. Então nós, administradores do futuro, que é agora, o futuro já é agora, temos que estar bem atentos e adaptados às novas mudanças. Como é que nós vamos conduzir essa aula de hoje? Vou fazer uma leitura da nota de aula, comentar uma coisa ou outra dentro da nota de aula e no último bloco, ou nos últimos blocos, eu vou fazer uma visão, passar para vocês, aliás, uma visão geral, um comentário prático dessa aula de número 2. Inicialmente, o ambiente das organizações interno. O ambiente interno. O que é que está aí dentro do ambiente interno? São os recursos humanos. Tá? Os recursos humanos estão aí, que é o conjunto de pessoas que compõem a organização, incluindo suas habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos. Esse ambiente interno é delicado. É delicado. Na minha atividade de 43 anos de trabalho, uma grande parte dela liderando pessoas, é uma dificuldade muito grande. A cabeça do ser humano é complicado. Então, recursos humanos. Cultura organizacional. O que é isso? Cultura organizacional. São os valores, crenças e normas compartilhadas dentro da organização, que influenciam a maneira como os membros se comportam e tomam decisões. Nossa igreja, ela tem cultura própria? Tem. Já comentei aqui. Eu cometi um erro logo de chegada. Achando que sabia tudo, ou quase tudo, você chega hoje e amanhã você quer mudar uma cultura. Não. A coisa não funciona assim. Então a cultura da organização é algo assim muito delicado, em que você tem que trabalhar com vagar. Você não pode simplesmente chegar e passar uma borracha e dizer daqui para trás não quero saber de nada. Bom, o ambiente externo. O ambiente externo
geralmente refere-se a fatores amplos que afetam todas as organizações em um determinado setor ou mercado. O mundo lá fora, já comentamos na aula passada, pode e faz diferença dentro da nossa igreja, dentro da nossa empresa. Exemplo, dentro da nossa igreja, você vai salvar quem já está salvo? Uma vez salvo, sempre salvo. Qual o público principal para nós? A comunidade. Aqueles que ainda não estão salvos. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Mas, Claudemir, você vai esquecer do público interno? Daqueles que chegaram agora na igreja? Não. Esses estão passando por um processo de santificação. Continuamos cuidando, acolhimento, capacitação, mas a nossa visão, a nossa missão lá fora na comunidade, salvar almas para Jesus. Fazendo aqui uma analogia entre o ambiente interno e externo das organizações. No ambiente interno, lá atrás, a empresa está preocupada com as coisas lá de dentro, né, com as tarefas, com o trabalho, etc. E no mundo externo, a empresa, clientes, fornecedores, quem financia, tudo bem? Um outro fator interessante do ambiente externo é o fator econômico. As condições econômicas, como inflação, taxa de juros, crescimento econômico, afeta o ambiente interno? Afeta. Então a gente tem que estar preocupado com aquilo que acontece lá fora. É um assunto que muitas vezes eu particularmente não gosto. Ouço, leio, mas não gosto. Política. Interfere na minha vida? Na sua vida? Sim. Fator econômico interfere? Sim. Juros altos, inflação, menos comida em casa, né? Uma educação deficiente, porque você vai ter que partir para um colégio que às vezes não atende sua demanda, porque você não tem condições de bancar um estudo de qualidade. Ainda dentro do mundo externo, do ambiente externo, tecnologia. Fator tecnológico. Esse nós vamos conversar bastante. São as inovações, e avanços tecnológicos que podem impactar a maneira como a organização se comporta. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial? Anote. Inteligência artificial. Eu corria léguas desse tema. Homem das cavernas, né? Anote. Nós vamos conversar sobre isso, inclusive vai ter um grupo que vai falar sobre inteligência artificial. Está mudando o mundo. E está perigoso, porque até o momento ainda não tem uma norma. O que é que pode ser feito e o que não pode, como utilizar a inteligência artificial. Eu tenho usado recentemente para fazer algumas coisas, inclusive pesquisa das nossas aulas. Válido, não tem problema não. Você pode pegar um texto, por exemplo, tá, e pedir para ele fazer um resumo, fazer uma explicação daquele texto, válido. Agora, uma pergunta sobre inteligência artificial. Trabalho de conclusão de curso. Qual a norma? Qual o limite? Né? Bom, uma outra situação ainda do ambiente externo é a parte sociocultural. Valores sociais, estilo de vida, tendências culturais. Eu expliquei lá atrás. Uma coisa é a nossa comunidade local, Maricá. Uma sociedade de uma maneira X, Y e Z. Outra coisa é uma comunidade ribeirinha. Quem foi na missão sabe o que eu estou falando. Lá, a humildade tem que prevalecer mesmo. Você não pode ir para a comunidade ribeirinha ostentando uma vestimenta, né? Tem que ser humilde, se aproximar, falar uma linguagem adequada àquele ambiente. Tá bom? Tudo bem? E a situação demográfica, característica da população, a idade, o gênero, o nível educacional.
Administradores do futuro, vocês são termostatos. Termostatos. Tem que avaliar o ambiente. Uma outra situação refere-se ao ambiente de tarefas. Elementos específicos que vão impactar. Entendeu? Vão impactar. Como? Falei lá atrás, vou repetir aqui. Nossos clientes. Quem são nossos clientes? Interno e externo. Interno, nossa membresia. O externo, de novo, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Concorrentes. No mundo lá fora, a concorrência é legal e às vezes nem tanto. Vamos ser bem prático. Na igreja tem concorrência? Tem. É natural. A Igreja Batista tem seus concorrentes aí em Maricá. Muita gente não gosta de falar isso, mas é a prática. A nossa primeira Igreja Batista de Maricá, o seu crescimento, você acha que não incomoda muita gente? Incomoda. Tá bom? Isso tudo sobre a situação externa. Outra coisa na situação externa, bastante delicada, é a legalidade, o regulamento. Lá fora, as empresas têm as suas normas, têm suas regras, e nós temos que se adaptar. A mesma coisa a igreja quando vai fazer um trabalho em outro local. Lá tem suas normas, lá tem suas regras, e a gente tem que se adaptar. Tá bom? Bom, ainda nesse ambiente externo, uma coisa que, se a gente não o fizer, vamos ficar para trás. Vamos ter clinch, vamos ter choque, vamos ter conflito. Chama-se de adaptação e flexibilidade. Claudemir, eu tenho que ser flexível para tudo? Não. Para tudo que é positivo e traga resultado, sim. Porque vale o princípio da organização e não a sua vontade ou a minha. E aquilo que é negativo, eu elimino. Eu tenho que concordar com a sociedade do jeito que ela está aí, sem falar detalhes? Não. Eu sou cristão, tem certas coisas que a sociedade está trazendo para nós que eu não aceito, que você não aceita. Mas, dentro daquilo que for possível, que for positivo, que traga resultados para a igreja, que traga comunhão, alavancagem, crescimento da igreja, a obra de Deus crescendo, a gente vai fazer as adaptações necessárias. Então, grave muito bem isso. Adaptação e flexibilidade positiva. Tudo bem? O Kervenato, ele ressalta que o sucesso de uma organização depende da sua capacidade de adaptar-se às mudanças do ambiente externo. Ele enfatiza, em um mundo com constante mudança, as organizações precisam ser flexíveis e capazes de ajustar suas estratégias, operações, para se manterem competitivas. Se você não se adaptar, não se ajustar, você vai estar fora do mundo externo. Ah, Claudemir, mas a igreja está tudo certinho internamente, está tudo ok. Não. Porque o meu grande cliente ainda está lá fora, batendo na porta, querendo aceitar Jesus, querendo ser acolhido, querendo ser salvo, querendo ser capacitado para multiplicar o ID, fazer o ID. Então, só aquele mudinho da igreja resolve? Não, é bom, ter comunhão na igreja é bom, mas também é muito bom ir pescar almas lá fora. É desse que nós precisamos muito. E não é fácil. Trazendo agora para a empresa as nuances do mercado externo, já fechou muita empresa. Lembra da pandemia? A influência que veio da pandemia fechou muita empresa. Deixou muita gente desempregada.
Foi? Foi. Bom, nesse contexto, nós vamos fazer alguns comentários aqui antes de passar para o nosso próximo bloco. As organizações precisam ter pessoas proativas. O que é a pessoa proativa dentro de uma organização, dentro de um ambiente interno de uma organização? Pessoas de visão, que se antecipa a crise, que se antecipa o problema. Adivinho? Não, nós somos cristãos. Como você se antecipa a um conflito, a um problema? Analisando os riscos, fazendo um bom planejamento, que será o tema da próxima aula, depois dessa. Planejamento. Vai mudar a sua vida, seminarista. Nós vamos fazer um planejamento. Vocês vão fazer um planejamento. Vou pagar uma tarefa e vocês vão planejar. Tipo, plantação de igreja. Você vai planejar, a plantação de uma igreja. Como está sendo plantada hoje a nossa Betel. Teve uma visão, oração, ação, tudo dentro de um planejamento, que vai sendo mudado de acordo com aquilo que se aparece. Recentemente, nosso pastor já está lá com o nosso irmão Leonardo, cuidando daquela parte do galpão, aquela parte lá que tem inundação, etc. Que inicialmente achava-se que fosse uma coisa simples, mas não é. A equipe reavaliou, muito bem reavaliado. Pastor Zé Cando, Leonardo com a equipe. Tudo bem? Planejamento é a nossa próxima aula. Um outro assunto, agilidade. O tempo está curto. O tempo está curto. A empresa hoje tem que ser ágil. E a igreja não fica fora. Inovação. Olha, tem uma frase que não me aborrece, como cristão eu tenho que tolerar. É a pessoa chegar, você querer produzir alguma coisa, tá? Você, Claudemir, sempre foi assim. Administrador, essa frase não cabe para nós. Inovação. Um exemplo, a escola bíblica do século XVIII, XIX, XX era uma. A escola bíblica do século XXI é outra. Está tendo que se adaptar. Inclusive, nosso trabalho de conclusão de curso, agora recente, foi o meu tema escolhido, que é a inovação, que é repensando a escola bíblica. Lá atrás, quando você imaginava um irmão passando um vídeo na escola bíblica? Passando um slide. Debate. Normalmente, o preletor ia lá, abria a Bíblia, versículo, um comentário. O recurso tecnológico ajuda muito na escola bíblica. Como ajuda em qualquer aula, em qualquer palestra. Mas, quando mencionou usar slide, é uma decisão sua. Mas que ajuda, ajuda. Tecnologia, inovação. Sabendo usar, ela vai dar resultado. Ela vai fazer a sua igreja, a sua empresa ter mais negócio. No nosso caso da igreja, mais membros. No nosso caso da EBD, maior frequência. Porque quando você usa a tecnologia, dando exemplo da EBD, com a capacitação dos professores e o Espírito Santo em ação. Eu falei para o irmão Alberto uma vez que meu sonho é um dia chegar na EBD e não ter cadeiras vazias. Nós vamos chegar lá. Tá bom? E fechando aqui essa aula de número 2, bloco 1, comunicação e negociação. Dentro da estrutura organizacional, desculpe, porque ao vivo e a cores é complicado. Comunicação e negociação. Quem se comunica com quem? Todo mundo faz ao mesmo tempo? Todo mundo se fala ao mesmo tempo? Com qualquer pessoa? É assim que funciona? Claudemir, você está engessando hierarquia. Calma. Nós temos um momento e temos uma escala na empresa. E na igreja também.
Não é todo momento que você fala. Você vai questionar em um culto, por exemplo. Perguntar para o pastor, pastor, eu tenho uma dúvida. Então, comunicação é importante. E negociação. Esse assunto nós vamos bater com mais vagar lá na frente. Os dois, comunicação e negociação. Tudo bem? Ficamos por aqui até o nosso segundo bloco. Amém? Tudo bem? Vamos que vamos!